Graças a Deus, queridos irmãos, retornando com você nessa sexta-feira à noite, trazendo uma palavra do Senhor para o seu coração. Amém? Convido agora você, aonde você estiver, aonde chega um sinal de internet, você pode estar conosco neste momento, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós glorificamos a Deus, não é? Porque estamos já passando este momento difícil e parece que já existe uma luz que está brilhando no final desse túnel. As pessoas estão podendo se aproximar e nós glorificamos a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus esteja te fortalecendo, te trazendo alegria e paz. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos encontramos uma vez mais na Sua presença. Chegamos neste lugar para adorar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Chegamos neste momento, Senhor, com o coração agradecido, com a alma rendida para prestar a Ti o nosso culto de louvor e adoração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, a tudo quanto isso está te chegando. As pessoas, Senhor meu Deus, que estão conosco ouvindo a Tua palavra, que eles sejam edificados. Neste tempo, Senhor meu Deus e meu Pai, em que estamos atravessando, nós queremos te agradecer porque o Senhor esteve conosco. Bem sabemos, Senhor, que muitas famílias sofreram golpes terríveis, mas o Senhor tem tido misericórdia. O Senhor é aquele que consola os corações tristes e abatidos. Pai santo e querido, visita cada habitante desta terra com a salvação. Visita, Senhor meu Deus, a nossa pátria brasileira, as autoridades constituídas, a nossa cidade. Abençoa a Tua igreja, Senhor meu Deus, que ela segue triunfante nesse tempo pregando o Evangelho. Dê força, Senhor meu Deus, aos Teus ministros. Dê graça, Senhor, a cada crente. Senhor meu Deus e meu Pai, que traduz tudo isto do Teu Evangelho na sociedade de hoje, iluminando uma luz na escuridão. Abençoa, Senhor meu Deus e meu Pai, aqueles que agora já estão, Senhor meu Deus, desejando retornar à Tua casa para tomar assento e ouvir a Tua palavra e adorar, Senhor meu Deus e meu Pai, como igreja, como comunidade cristã, numa reunião presencial. Pedimos, pois, as Tuas bênçãos, ó Espírito Santo, na direção de tudo que vamos falar. Que seja, Pai querido, bálsamo, que seja refrigério, que seja exortação, consolação e edificação para o Teu povo. Pedimos a Tua presença e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos irmãos, pega aí a sua harpa, hino de número 400 da harpa cristã. Amém? Vamos louvar o Senhor com toda a alegria do nosso coração. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Oh, glória a Deus, tocando a porta da tua casa, do teu coração, com a presença gloriosa de Jesus. Aleluia! Jesus venceu todas as coisas e venceu a morte, venceu até a gravidade quando ele foi andando sobre as águas e convidou Pedro para que também não enviasse. Ou Pedro se convidou dizendo, se é o Senhor, faz-me ir ter contigo. E Jesus vem, porque com Jesus, queridos irmãos, aquilo que não tem sustentação, acaba tendo sustentação. As águas. Amém? Nós queremos tomar a palavra do Senhor nesta oportunidade para falarmos sobre a igreja, a unidade da igreja. E nada tão importante nesse tempo que a igreja esteja unida em um propósito só, de louvar, adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Muitas coisas têm surgido no mundo, tanto na filosofia, como na ciência, como no pensamento pós-moderno, querendo tirar-nos daquilo que temos recebido de Cristo. Mas aquilo que temos que recebido de Cristo é, queridos irmãos, âncora da nossa alma e segurança
para a eternidade. Para isso, queremos tomar a carta de Paulo à igreja em Éfeso, Efésios capítulo 4. Vamos fazer leitura do versículo 1 até o versículo de número 16. Pegue a sua Bíblia, se junte agora, não é? E vamos adorar a Deus e meditarmos na sua palavra. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, para que dizer, subiu-se não também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desce é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Queridos irmãos, carta de Paulo à igreja de Éfeso. Paulo teve um ministério muito profícuo nesta cidade. Éfeso, meus irmãos, é a capital do Império Romano na Ásia, uma cidade muito populosa, que tinha também ali, não é, um problema com a idolatria, com Diana, não é? O templo de Diana, a deusa da caça, que o mundo greco-romano se afluía em certo tempo para adorar esta deusa. E é justamente nesta cidade tão populosa, capital do império na Ásia, Éfeso, que Paulo vai fazer um trabalho de 3 anos de serviço missionário. Tudo começa sempre na sinagoga, mas na sinagoga ele é rejeitado, então ele busca outro lugar. E lá, não é numa sala de Tirano, que era o proprietário daquele lugar, daquele espaço, Paulo começa a pregar o evangelho. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, porque uma grande porta se me abriu, porém existem muitos adversários. Ele está falando justamente, não é, da cidade de Éfeso, onde ele estava estabelecido, porque na sua carta de 1 Coríntios ele escreve, estando em Éfeso. Queridos irmãos, esta cidade era uma cidade voltada para todo tipo de situação e principalmente para a idolatria. E Paulo se estabelece ali para pregar o evangelho. Mágicos, feiticeiros, não é? Vêm para Jesus, queimam seus livros de magia a uma soma de dinheiro alta. Existem coisas extraordinárias acontecendo no ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Isso está, meus irmãos, lá, não é? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Se você ler, você vai ver o profícuo trabalho de Paulo nesta cidade de Éfeso. Mas quando Paulo vai escrever esta carta, Paulo não está em Éfeso. Paulo está em outro lugar, ele é um prisioneiro. E agora ele vai dedicar algumas linhas a esta igreja para falar sobre igreja. E quando Paulo vai abrir a sua carta, ele vai dizer aonde nasce a igreja.
E a igreja nasce antes que qualquer coisa existisse, antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa ser criada, na mente e no coração de Deus estava a igreja. A igreja foi criada, não é? Na mentalidade, no coração de Deus, na sua alegria, no seu céu, na sua morada e na sua eternidade. Interessante, queridos irmãos, que à medida que ele vai discorrendo esta carta, ele vai falando, não é, sobre a igreja que atua na sociedade dos seus dias. E Paulo observa que uma das ações que o inimigo quer trazer para dispersar a igreja é a divisão. E a divisão, meus irmãos, é trazida por vãs filosofias humanas, por pensamentos humanos, até por religiosidade, como a questão dos judaizantes que queriam introduzir no cristianismo, não é? As práticas do judaísmo, a guarda do sábado, a circuncisão, as festas. Mas nada disto, porque tudo isso passou. Cristo inaugura um novo momento. A igreja, queridos irmãos, ela vai se tornar física, presente, não é nas expressões de Jesus, naquele momento glorioso em que Jesus olha para os discípulos e diz assim: o que os homens dizem que eu sou? E os discípulos começam a dizer: uns dizem que o Senhor é isto, outros dizem que o Senhor é aquilo. E Jesus retorna a pergunta e pergunta para eles: e vocês, o que diz que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito, não é? Porque somente um homem cheio de Deus poderia falar o que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: Simão Bar-Jonas, Simão Pedro, filho de Jonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou. E eu quero te dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja vai tomando agora, meus irmãos, nos lábios de Jesus sentido esta coisa nova. Esta palavra quer dizer, meus irmãos, aqueles que saem para fora, saem do sistema do mundo, porque o sistema do mundo é egoísta. O sistema do mundo, meus irmãos, é o sistema da vantagem, da mentira. Queridos irmãos, é esse o sistema do mundo, da inveja, da discussão, da briga, da corrupção. Jesus quer nos tirar desse sistema e colocar no seu reino, no reino do seu amor. E nesta carta, que é uma carta, meus irmãos, que Paulo dedica a falar sobre a igreja, para a igreja de Éfeso. Neste capítulo 4, ele vai tratar de um assunto que se chama união, unidade. E os irmãos sabem que uma das ações do inimigo da igreja é dividir a igreja. Quando Paulo escreve a sua carta de 1 Coríntios, ele é informado pela família de Cloé o que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. E lá dizem assim: um é de Pedro, um é de Paulo, um é de Apolo, outro é de Cristo. A igreja estava dividida. E uma igreja dividida, meus irmãos, não opera a presença e a palavra de Deus, porque ela se torna exclusivista. Ela começa a pensar, não é quem canta, quem prega, quem fala, e hoje é o segmento A, hoje é o segmento B, hoje é o segmento C, e a igreja, olhada por Deus, ela não tem, meus irmãos, idade, ela é a igreja do Senhor. Ela é o corpo de Cristo, é a unidade de Deus. E Paulo quer enfatizar isto, meus irmãos, a esta igreja, para que não ocorra o que ocorreu na igreja em Coríntios, divisões e facções e partidarismo. Paulo então chama a igreja para cantar um hino. No capítulo 4 é um cântico, não é? É um cântico, a doxologia da unidade. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É seu amor que nos une a ti, num só Espírito adoramos a ti. Paulo está chamando a igreja para a unidade. E a unidade, meus irmãos, é uma coisa tão gloriosa que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele vai orar ao Pai. E a oração de Jesus é esta: Pai, eu te peço para que eles sejam um, como eu e ti somos um. Jesus não gosta da divisão.
Jesus ensinou sobre divisão naquele questionamento acerca do pecado contra o Espírito Santo. Ele diz assim: pode estar o reino de Satanás dividido? Uma casa e um reino dividido não subsiste. Irmãos, quando estamos divididos, estamos inseguros, estamos incertos. Esta palavra vem para a sua vida esta noite para te despertar a retornar à unidade da comunidade local, para adorarmos a Deus como igreja do Senhor, para sentirmos o outro, porque neste tempo de distanciamento, aonde nós não pegamos na mão, não abraçamos, isso trouxe uma frieza de relacionamento, de irmandade, de fraternidade que é a igreja. Mas está no tempo de nós despertarmos e voltarmos novamente. Sim, ainda tomando seus cuidados, mas retornar a sentar nos bancos da igreja. E é como igreja, não é que é o corpo do Senhor? Queridos irmãos, adorar o seu nome. Experimentar na vida de cada um de nós a presença gloriosa de Deus, que transforma, que faz as coisas mudarem e faz coisa nova para que o seu nome seja glorificado. A igreja, queridos irmãos, quando Deus olha de cima, ela ultrapassa aquela placa que temos na frente de uma denominação. Ele vê a igreja que glorifica, que adora, que ora, que canta o seu nome, que busca, meus queridos irmãos, viver nesta vida desvencilhando-se do pecado. A igreja do Senhor, Paulo está escrevendo esta carta para falar do valor da união. E quando existe união, queridos irmãos, nós temos força. Quando existe união, nós estamos coesos em um só pensamento, em um só espírito, decididos a servir a Cristo. E Cristo se manifesta no meio desta união. Não é assim que canta o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre o monte, desce sobre a barba de Arão e molha as orlas do seu vestido. União. Queridos irmãos, precisamos estar unidos neste tempo. Como um corpo, irmãos, unido, como aquela palavra de Provérbios, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu e você, glorificando a Deus, sabemos da luta, sabemos, meus queridos irmãos, dos momentos que cada um de nós passamos, mas não pode tirar isto que passamos, a nossa unidade em Cristo Jesus. Triste é uma igreja que vive uma questão partidarista, que puxa para este, que puxa para aquele, fazendo um cabo de guerra dentro do seio da comunidade cristã. Ei, eu te convido para que você retorne, para que nós, unidos e juntos, possamos ofertar a Deus o culto, porque o culto liberta, o culto cura, o culto manifesta a vontade de Deus para as nossas vidas. E Paulo está dizendo aqui, queridos irmãos, que o operar do Espírito Santo nos dons espirituais e ministeriais vai ocorrendo na vidas, não é, daqueles que estão unidos na sua presença. Unidade. Satanás quer romper. Satanás quer destruir, Satanás quer enfiar, meus queridos irmãos, a sua mão suja para dividir, queridos irmãos, a nossa unidade em Cristo Jesus. Não podemos fazer e permitir que isso aconteça. Estejamos, pois, como atalaia na torre da vigília, avisando os irmãos e a congregação. Olha, fiquemos na presença do Senhor. Um só é o nosso Deus, que opera em tudo e em todos e por todos. Observe como Paulo vai trabalhando as palavras nesta carta à igreja de Éfeso. Mas aqui ele também vai dizer que esta igreja é um corpo, no qual o cabeça é Cristo, e nós somos os membros. E se um membro está ferido e machucado, o corpo não desenvolve com qualidade o seu serviço, a qual Deus dispôs para que ela desenvolva. Então tomemos cuidado com as contusões, com as conversas tolas, com o pecado que quer, meus irmãos, nos contundir, nos quebrar, fazendo sairmos da comunidade do corpo. Então observe que eu e você, Paulo nos convida para que desenvolvamos com toda a qualidade o nosso serviço dentro da unidade, porque somos o corpo de Cristo. Eu preciso de você. Imagine se este dedo aqui, não é, falando assim, eu sou maior do que o braço, no sentido do serviço.
Mas sem o braço, sem a ligação, o que ele vai fazer? Não pode fazer esse movimento. Por quê? Porque todo o corpo está acoplado, na qual rege a mente que é Cristo. Cristo está no comando da igreja, é o Senhor da igreja, é o Deus da igreja. Sim, ele morreu pela igreja, ele é o fundamento da igreja e a igreja é a coluna da verdade. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Queridos irmãos, esta carta de Paulo aos irmãos de Efésio desperta-nos sobre este valor da unidade. E hoje em dia nós estamos vendo irmãos partidaristas, irmãos com conceitos formados, ideológicos, irmãos que agora começam a discutir, não, esse é o melhor, aquele é o pior. Sai disto, olhe para Jesus. Quem é melhor do que Jesus? E o que pode alguém ser como Jesus? A igreja tem um Senhor e ela se chama Jesus. Meus pontos de vista, aquilo que não é calça-me diante desta sociedade, como conceito, não serve para o Evangelho, não serve para seguir a Cristo. Eu preciso abandoná-los, sim, para conquistar a Cristo. Satanás está se aproveitando deste caminho, não é? Desta brecha que estamos abrindo para operar em nós a divisão. A divisão traz dúvida, a divisão traz incredulidade, a divisão traz incerteza e a divisão traz, sabe o quê? Meus irmãos, briga entre os irmãos, discussão. Isto não opera. O que opera na igreja é estarmos como corpo unido, tendo o cabeça, que é Cristo, que maneja, que trabalha todo o corpo. Paulo, ao escrever esta carta, ele está dizendo que esta junta, que este corpo precisa estar lubrificado com a presença do Espírito Santo, precisa estar consolidado no auxílio de todas as juntas, na justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento na edificação desse mesmo com amor. Cresçamos nesse conhecimento de Deus, nesta felicidade de Deus em ver o seu povo, não é? Que saiu do mundo como igreja e agora faça-se acender a sua luz diante deste mundo tenebroso que calça os homens a vir para uma tão grande salvação. Ei, você que é igreja, desperte aí, tome agora ascenso, levante-se, não é? E venha adorar e glorificar o nome do Senhor. Você faz parte de um corpo e um corpo que tem todas as suas juntas, ela cresce e todas as juntas trabalham para a edificação do corpo, tendo Cristo como cabeça. É Ele quem vai comandando todo o trabalhar, todo o agir com qualidade para alcançarmos as almas, para que eles também se agreguem ao corpo. Antes nós não participávamos do corpo, éramos jambuzeiro bravo, segundo Paulo, não é? Mas Jesus é a oliveira verdadeira e eu fui enxertado nele. Hoje já não sou mais jambuzeiro, mas sou a oliveira. Hoje, estando nele, posso dar fruto e dar fruto bom. Glorifico o nome do Senhor. Venha para a unidade, saia do diz que me diz que isso não contribui com nada. Falar mal de A, de B ou de C, isso não traz nenhuma edificação para a igreja. Eu quero te dizer, se você não tiver uma resposta cristocêntrica para os problemas daqueles que te procuram, é melhor ficar quieto, para não criar mais dúvida e acabar você se enredando em momentos delicados da vida cristã. Amém? A igreja tem um pastor, a igreja tem um corpo de presbíteros e de obreiros que coopera nesse trabalhar, no serviço do ministério da igreja. E cada um no dom que recebeu de Cristo vai fazendo operar por este dom, queridos irmãos da igreja, para edificar, consolar e exortar. Mas existe um ingrediente, e esse ingrediente é amor. Porque fé vai passar, mas, queridos irmãos, a esperança não vai necessitar, mas o amor vai permanecer. É o vínculo da igreja, é o cartão de visita da igreja, o amor que supera, o amor que perdoa, o amor que compreende, o amor que faz-se a chegar até aquele que está, não é, vivendo de crítica, como algo substancioso para a igreja. Triste é uma igreja dividida. Triste é ver, meus irmãos, as pessoas pensarem no espaço físico do templo, lugar para se sentar e se isolar. Não,
Não faça isto. Retorne ao seu lugar, sente-se e vamos adorar a Deus, glorificando o seu nome e exaltando-o na beleza de sua santidade. Deus te abençoe. Guarde esta palavra. Satanás, nesses últimos dias, tem querido lançar sobre nós a divisão. E a divisão não opera. Não opera o agir de Deus, porque um corpo dividido jamais vai subsistir e receber a presença gloriosa do Espírito Santo. Amém? Fique com essa palavra. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, que é um Senhor de todos, que opera em todos e por todos, na ação da unidade da igreja. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome de Jesus, eu tenho transmitido a Tua palavra à Tua igreja. A igreja que neste tempo, Senhor meu Deus e meu Pai, devido a tudo que passa no país, ela acaba, Senhor meu Deus, tornando-se partidarista e envolve, Senhor meu Deus e meu Pai, com coisas que não deveria de se envolver. E isso vai trazendo, Senhor, no seio da comunidade cristã, Pai querido, divisões, não é? Conceitos formados, Senhor. E aí esse defende aquele defende este, e nós vamos acabando ficar desfacelado diante da história e diante do propósito Teu para com a igreja. Senhor, não permita que Satanás se aproveite, não é deste momento, para tirar proveito, Senhor meu Deus, lançando sobre nós discussão vã, separações, discórdia, ira, contenda, mas que o Senhor esteja repreendendo todo o espírito mau e fazendo com que a sua igreja triunfe, porque segundo a tua palavra, Senhor, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, mas para que não prevaleça, é necessário que a igreja esteja unida e unida em ti. Dai-nos, pois, a tua bênção e a tua graça e o entendimento de tua palavra para desenvolvermos, Senhor, o dom que recebemos, edificados no amor, na exortação e na consolação. Espírito Santo, trabalha esta oportunidade. Senhor, ó Deus, vai movendo as pedras para que o teu povo novamente regresse à tua casa e à tua presença para adorar o seu nome. Continua conosco, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com cada uma de nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe.